Tertúlia. Boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 15 de agosto de 2011, segunda-feira. O verbete é o de número 2024, tem 4 páginas, 45 logias e 14 máximos. O tema, autocomprovação parapsíquica. A especialidade é a autoparapercepciologia. Definição. A autocomprovação parapsíquica é a vivência pessoal capaz de verificar, examinar, experimentar ou testar determinado parafenômeno de modo autopersuasivo. O epicentrismo consciencial autolúcido, a autorresponsabilidade intransferível pelas autocomprovações parapsíquicas. A autopesquisologia como sendo a ciência das autocomprovações. O fato de os fenômenos parapsíquicos serem comprovados por qualquer consim paciente na repetição das pesquisas parafenomenológicas. As dezenas de manobras com as energias conscienciais estruturando a sinalética energética e parapsíquica do pesquisador ou pesquisadora. O acervo individual de paravivências indubitáveis. O testemunho parapresencial autolúcido incontestável, as paraevidências irrecusáveis, o certificado pessoal da para-realidade, a autossegurança nas próprias paracognições, os parafenômenos autopersuasivos. Na remissiologia, nós destacamos dos 15 verbetes, autoexperiência indispensável, autocomprovação, autoconvicção vivenciada, autovivência experimental e descrenciologia. Frase enfática. Do ponto de vista do princípio da descrença, alguém somente consegue alcançar a condição definitiva de conscienciólogo quando se dedica seriamente às autocomprovações parapsíquicas. Você já comprovou alguma ocorrência da parafenomenologia conscienciológica? Vive tranquilo com os parafenômenos? Agora, questionamento aqui. Veio a inspiração de dar a ideia na empresa onde trabalho de criar uma mini biblioteca. Ela tem 600 funcionários. Cada um faz a doação de seus livros. Meu interesse maior seria doar os livros de conscienciologia e assim poder ajudar as pessoas que ainda não tiveram a chance de conhecê-la. Seria inspiração do amparador? Inclusive, a ideia poderia ser analisada e utilizada por vocês, abrindo espaço para as palestras públicas nas grandes empresas que contam com salão próprio. O que o senhor acha? Não, nós achamos, mas nós já falamos isso e fazemos isso há muito tempo, há décadas. É tanto que todo dia a gente recebe livro em bibliotecas na holoteca. Estudo é de propósito. Agora, sempre é bom incentivar. Se tem, assim, um ambiente, um holopensene adequado dentro de uma firma, vale a pena. Poderia explicar, no caso do telepsista e do ofiexista, se as moradias de ressomas pretéritas convertidas em museus contribuem para a escagem de consciência assistida através da TENEPS? Yes. A única coisa é o seguinte, é preciso de ver se essas pessoas já praticam a TENEPS e ainda mais a OFIEX, né? É a única coisa, mas que é isso aí, não há dúvida que uma coisa atrai a outra, depende da situação. Olha, eu quero falar para vocês que no dia 5 e 6 de novembro nós vamos ter a 13ª imersão heterocrítica de obra útil. Agora, a turma que está estudando aí os processos da senhora lá do Quinto Poder, entende? Publicou aqui uma relação muito interessante, sabe? Dos parceiros e voluntários e os processos todos. Compartilhe atitude, respeito, compromisso, ética, entusiasmo, cooperação. Agora, tem em 3 idiomas diferentes, português, espanhol e inglês. Nós vamos passar isso aqui lá para a holoteca, para quem quiser ver com calma. Mas vale a pena examinar o processo. Outra coisa que eu queria falar para vocês, hoje eu estou entregando aqui para a nossa eminente chefe, eu vou dar então para ela
aqui 4 cópias, 5 cópias. Aqui, passa para ela, por favor. Essas 5 cópias são dos 190 verbetes, que tem, no mínimo, 11 máximos. No detalhismo, entende? Então, por aí você vai ver. Isso aí é trabalho meio de 1 ano para separar essas coisas. Agora, como isso aí demorou a imprimir, eu já tenho mais 5. Eu tenho lá em casa, eu tenho 195. Que sempre aumenta. E essas cópias... Não, agora você tem que examinar aí para ver se você entende. Você olha bem. Isso aí é uma enciclopédia da Conscienciologia, uma mega-análise profunda. Máximo dos verbetes. A ordem da mega-análise. Divisão, detalhismo. Mínimo das máximas redigidas, 11. Total dos verbetes, 190, agora, de agosto. Quase 10%. Critério das explicitações, é isso que você tem que ver, então. A primeira coisa que aparece é a especialidade. Por exemplo, antepriorologia, a primeira que aparece aqui. Está na ordem alfabética. Agora, título do verbete, aparvalhamento bovino. Isso é a ordem alfabética. Depois vem, total de páginas, 5. Total de massa do verbete, 19. Total de massa da divisão detalhista, 11. Certo. Com isso, a pessoa procura aí está na ordem alfabética, ela procura pela especialidade. A especialidade é o que está em itálico. Agora, com isso, ela pode ampliar demais o que ela pensa, a situação toda, a defesa de tese. Isso é uma mão na roda mastigada. Muito bom, E outra coisa, totalmente. A pessoa não pode pegar aquilo tudo que está igualzinho e colocar lá, porque senão vai ficar desvio. Depois a gente vai meter o pau aqui, eu desanco a pessoa aqui. Tá certo. Ela tem que ponderar o que ela vai copiar. Tá certo? Agora, o senhor acha... Na verdade, eu estou ensinando a pessoa a fazer um plágio inteligente. Esse aí não é plágio da internet. É uma coisa inteligente para a gente colocar, vamos dizer, as variáveis together. Quer dizer, fazer a confluência dos vieses. Certo. Agora, o senhor orienta, o senhor indica esse tipo de abordagem para quem está fazendo o primeiro verbete ou não? Mais para veterano? Depende. Se eu tiver com muita dificuldade, é bom fazer ler. Certo. Agora, ó, todo mundo vai ter que ter o CD-ROM para ver isso aí, para procurar na busca lá. Find. Claro. Para ele achar o que é. Entende? Muito bom. Agora, isso aí eu vou te contar. Pai e mãe não conseguem isso. Eu sou mais pai e mãe do que tudo aqui nessa história, né? Depois dessa, dá tudo mastigado, né? só falta deglutir. Ó, falta engolir, mais nada. Tá Agora, certo. ó, tem coisa aí muito séria. Outra coisa, já tem vários de vocês aí que tem mais de 11, eu coloquei tudo lá dentro. Entende? Agora, veja, isso aí é 10% da enciclopédia só. Tem muitos que tem 8, 9, 10... Eu não coloquei. Só coloquei aqueles que são de 11 para cima. 11 para cima. Para chamar a atenção. Agora, tem muita coisa que se repete, isso é inevitável. Mas a gente não deve levar isso em consideração. Porque o processo, se aquilo está bem indicado para aquele texto, ninguém pode falar nada. Agora é interessante, né, professor Valdo, batendo o olho aqui rapidamente, que tem muitos verbetes com 4 páginas. Não, mas eu permaneci, eu ia 4 e aumentar. 5, Isso eu fiz no início para não assustar vocês, não assustar o passarinho. Não, o que eu quero dizer... Depois eu quis aumentar, eles falaram, não aumenta não. Não aumenta não, por causa do complexo de inferioridade de quem está fazendo. Então eu vou deixar não, tudo. Mas eu estou falando assim... Aqui tem verbete 3 páginas. Pois é, a densidade, né, do verbete. Outra coisa, que é o que no conta. início eu usava só 28 sessões. Hoje eu uso 200% mais, são 70. Então isso aí muda tudo. Agora, eu ia ampliar, porque eu fiz no início para convidar, aliciar, convocar, você está entendendo? Assistir. Eu ia aumentar tudo, porque o meu nível, a coisa mais fácil de aumentar com esse material todo que eu tenho, você está entendendo? Eu hoje sentei e fiz um verbete em 2 horas. 2 horas? Ele tem 4 páginas, tem 17 processos lá em geral e tem 11 no detalhismo. 11 no detalhismo. Não, esse eu não falo.
Esse é o último que eu fiz agora. Foi o seu recorde, professor Waldo? Não, 2 horas, não? Não, não é. Mas o caso é o seguinte, porque às vezes eu já pego aquele que já está maceteado. Por isso que eu demorei 2 horas. Mas o que é o maceteado? Maceteado é aquele que eu já escrevi, por exemplo, algum dado, assim, uma página, alguns dados ali. Então, não é aquele que está puro, só tem a ideia. Não, o pensamento é esse. Às vezes não tem nem o título, esse às vezes demora. Agora, por que eu demoro 2 horas? No mínimo. Porque eu pego a enciclopédia toda, que já estão caminhando para 9.000 páginas, e olho tudo de acordo com aquilo que chama atenção no Find. Entendeu? Quais são as palavras que chamam atenção? É isso que o povo tem que aprender também. Uma hora, se vocês quiserem, quando tiver muita gente que está estudando isso, vocês reúnem muita gente e eu vou responder as perguntas que o povo queira sobre o processo. Na hora, assim, ó, no tapa. Só sobre o fazer do verbete. Tudo sobre verbete. Aquilo que a pessoa quiser. Ela pergunta que eu vou responder no tapa. Está entendendo? Tudo tapa e contra-tapa. Posso... o que o senhor considera, no caso, muita gente? A partir de hora quanto? que vocês tiverem muita gente que esteja fazendo verbete. Verbetografia. Que tenha problema, gente. Vocês têm que sempre fazer o povo fazer pergunta para vocês. Tá bem. A hora que você vê que o negócio está fervendo, aí pode ser que eu entre, porque às vezes eu posso ampliar aquilo tudo que eles estão pensando. Tá Vamos certo. fazer, nós temos vários salões que pode caber muita gente. Vamos fazer. Eu posso chegar lá e acabar com vocês. Tá certo. Ou vocês acabarem Vamos comigo. marcar. Entende? Né? Se juntar 200 contra 1, às vezes acaba com a gente, tudo é possível. Tá ótimo. Agora, o que eu vejo é o seguinte, verbete, hoje, você sabe, eu demorei anos, mas eu tiro de letra, com o pé nas costas e de olhos fechados. Você está entendendo? Agora, também quem mandou inventar essa chapa, né? Porque Agora, realmente quem a entende chapa mais aí do verbete verbetográfica... depois de mim é a Adriana Lopes. Adriana. Porque ela está Tá certo. fazendo junto, que eu peço determinadas coisas para ela fazer, Tá certo. que isso começou com a lexomática, né? Agora, professor Waldo, é que essa chapa, ela ajuda demais, né? É de uma inteligência, assim, de você conseguir manter uma eu unidade. tenho muita experiência disso. Eu comecei com isso com o meu preceptor. Ele falava para mim, tudo você tem que colocar a técnica da composição. Composição. O que é o composite? Tudo você tem que fazer na base de unidade, que vai construindo. Engraçado, ele está aqui. Estou sentindo, é ele. É o Centro Lopes Pérez, né? É ele. Primeira vez que eu vejo um homem, eu preciso te falar isso em Monte Carmelo, como o homem apareceu. Fala de sério, é ele. É a energia. Ele está bem. Ele só deixa eles aparecer aqui comigo quando ele está bem. Quando ele aparece é porque ele está bom mesmo. Então quer dizer que ele vai entrar. Esse aí é brabo. Ele vai entrar no curso intermissivo. Vê se você faz bastante pergunta lá para enriquecer o negócio, pôr fogo. Ele é bom, ele é bom. Mas ele é o seguinte, então vamos entender o processo, o que é a composição, composite. Tudo é por unidade, então é um tijolo que você vai fazendo, tudo é nessa base. Então, quanto mais você ir assentando nesse tijolo, você cria um arcabouço, você cria uma estrutura, você cria um esquema. Esse esquema é que é a chapa, é a fórmula, é o arcabouço, é a estrutura, entendeu? É o esqueleto da situação, como você faz. Agora, eu já tinha ideia de fazer a enciclopédia do jeito que ela está aí. O meu negócio é que eu tinha tanta ideia que tinha que cortar para não ficar excessivo. Você está entendendo? Mas eu falei assim, eu não posso chegar com isso, senão eu ia colocar, todo mundo ia embora. Ninguém ia, não, esse homem está doido, porque era material demais. Uma pessoa que começa, se ela não entende nada daquilo, você vai chegar com uma enxurrada de pensamento desse, com essas técnicas todas junto, você assusta a pessoa, não resolve nada. Então, foi por isso que eu comecei pouco a pouco. No início, eu só falava, não dava nada. Até que passaram alguns anos, nós começamos a dar o verbete com a coisa toda. Tudo isso é de propósito. Os primeiros verbetes são todos esses pequenos, de 3 páginas, com calma, para a pessoa entender, raciocinar. Pouco a pouco, vocês foram acostumando com as 28 sessões. Eu passei para depois 50, durante uma temporada boa, até chegar nos 70. Agora, eu fui aos poucos, aos poucos, aos poucos.
Agora, no Homo sapiens pacíficos, o senhor já tinha um ensaio, né? Não, com aquelas fichas. não é isso. Aonde tem essa ideia básica mesmo, tem até no 700 experimentos. 700 também. Olha bem que você vai ver. 700 eu nunca prestei Agora, atenção. no 700 experimentos está confuso, porque o negócio está tudo numa página só. Foi aquela turma que começou a estudar e falou assim, não, o jeito é estudar um por dia, não dá para estudar mais de um. Então eles ficavam horas estudando apenas um experimento que tem lá do 700. Aí eles começaram a entender o alcance, a profundidade, porque lá está tudo na base de enumeração, do 700. Certo. Então pega aquilo e tem que ver. Mas é que tem as entrelinhas. E outra coisa, é aquilo que eu falo. Hoje eu já fiz até um verbete no dicionário falando sobre as entreletras, que é pior do que a entrelinha. E eu uso a entreletra. Daí eu estou explicando o que é. É entre letras. É diferente de entrelinhamento. Você está entendendo? Então, o processo é esse. Agora, você veja. O povo, uma pessoa, por exemplo, ela examina assim de fora e fala assim, não, isso é um processo artístico, mas é um negócio artificial. Aí eu viro para ela e falo assim, a vovozinha vai bem? Artificial coisa nenhuma. Mas o que é, professor Valdo? O que é que eu não pensei? Isso aí faz um ano que eu estou trabalhando para fazer isso aí. Eu tive que fazer o levantamento de tudo isso, um por um, para ver o que é que tinha. Não é fácil. Isso aqui é um enumerograma especializado? Como é? Até um certo ponto, tudo é enumerograma. Tudo eu sigo a orientação, não só do Vicente Lopes Pérez, mas do enumerador. Certo. Entende? Agora, hoje, a gente domina esse assunto. Eu sou profissional, maduro, veterano. Isso aí, ó, eu tiro de letra. Está muito fácil para mim. Enquanto eu estou lúcido desse jeito, eu acho que eu vou aguentar a barra. Agora, por isso que eu estou fazendo o dicionário agora, porque a enciclopédia já, como ela falou aqui, ela começou a rir de mim. Isso é, até um certo ponto, uma ironia dela, da Mabel. Não, é um brinquedinho que você arranjou. Não foi isso que você falou? Ela tem razão. Pior é isso, é um brinquedo novo. O dicionário, no caso. É o dicionário. Você está entendendo? Porque esse aqui eu já esgotei o repertório. Mas, olha, não é bem que esgotou o repertório. Ele pode ser acrescido de muitas coisas. Porque se você ampliar cada um dos dados que tem, em vez de ter 5, você passa para 10, uma opção deles, do jeito que tem 11, você passa para 15, tudo isso amplia. Claro, agora, o processo é que tem que ampliar mantendo a qualidade do produto. É o padrão, Esse é o isso desafio. É que é o difícil. Esse é o desafio. Por isso que precisa disso aí. Tá certo. Eu mesmo preciso. Quem lucra mais com isso aí sou eu. Todo verbete novo que eu faço, faz um ano, eu olho essa listagem. Eu tenho ela na minha frente. Ah, é? Você sabe que eu tenho um monte de coisa na minha frente, né? Umas 100 coisas diferentes de listagem, né? Para me facilitar. Agora, tem outras assim, boas. Tem uma, por exemplo, que talvez com o tempo, talvez era o caso de fazer uma listagem, mas essa aí eu posso pedir para a Adriana, ver se o dela está bom. Por exemplo, o processo dos, aqui os pensênios, mas os positivos, entendendo? Pensênios positivos. Os positivos. Então, mas a listagem desses pensênios. A gente tem na... Mas eu não sei se a listagem de vocês é boa, porque quando eu vejo as pessoas, eu vejo que está faltando tanta coisa. Aquela planilha que a Mi faz, ela consolida cada sessão dos verbetes. Mas eu não sei, eu preciso ver se vocês têm... O problema não é fazer uma listagem de 500 mil. É o quê? É fazer de 10 que funcionam. Ah, sei. Enumerologia é isso, Tá listagem certo. é isso. Não adianta eu ter uma listagem aí de 1000 coisas. Se eu não uso nada daquilo, eu uso apenas 50. Por que é que vão fazer a listagem de 50? Então você tem que pensar lá dentro. Estuda aí, a pessoa tem que pensar. Certo. Por exemplo, não vá no bico se você viu que no detalhismo, por exemplo, tem lá 25. Isso não quer dizer que seja o melhor para aquilo que você está fazendo. Às vezes é o de 11 que vai ajudar mais. Vê se me entende. Entendi. Quantidade não resolve a qualificação. Olha bem, não vamos confundir qualificativo com quantificativo. Uma coisa pode ser até equitativa.
Mas se ela tem excesso, não resolve nada. Acrescentar as coisas para ficar maior é bobagem. Por exemplo, tem uma porção aí que gosta de fazer verbete, que tem que ter 7, 10 páginas. Isso é besteira, tem que ir com calma, precisa de ver a qualidade. Lá pelas tantas, por exemplo, aquele verbete com aquele assunto, ele aguenta 5 páginas. Na hora que ele faz a 6ª e a 7ª, ele já começa a falhar. Forçar a barra. Já forçou a barra, ele já está no acostamento. Você não vê isso? Não é assim? Agora, uma coisa, por exemplo, lá, ó, aquela moça que está acabando de chegar lá, seria bom dar uma cópia dessa. Você vê para quem que vocês vão dar. Qualquer coisa, tira mais cópia daí e dá para a turma. Ela lá, que trabalha com você. Outra é a Rosa Minerva aqui. Sabe como é que é? Seria bom ela ter uma listagem dessa aí também. Claro. Agora, vocês estudam isso e vê o que tem. Tá bem, professor. E daqui uns meses, você sabe, isso aí já vai ter 200 e lá vai fumaça. Uhum. Lembre-se, porque demorar a imprimir, eu já tenho mais 5 na frente disso. Entende? É a vida. Agora aqui, poderia ampliar na Teoriologia, página 25, a teoria do paradigma consciencial. O fato de a maior teoria ainda não ser fato comprovado. Ou porque consigo me ver com pijama de bolinhas azuis, mas não consigo ver objeto qualquer colocado por uma segunda pessoa. Olha aqui, o caso todo é o seguinte, vamos entender bem. O paradigma consciencial é aquele no qual a própria consciência estuda a si mesma com todas as decorrências das suas manifestações e dos seus altos esforços. Agora, nós temos que tentar o seguinte, para você que está chegando, por exemplo, você que está falando aqui tem 6 meses estudando a Conscienciologia, você é jejum, você está começando só. Agora, a Conscienciologia já tem material demais, é só olhar esses livros que nós temos, mas principalmente essa enciclopédia que está aqui. Aqui, ó, tem 8 volumes. Na verdade, está atrasado. Tem mais 2 depois dele. São 10. Agora, vejam quanto de material tem. Outra coisa, hoje nós já somos 100 pessoas redigindo essa enciclopédia. Eu quero levar isso para 500. Então, veja. Isso, você ainda está muito ainda dentro da teoria. Agora, o fato da maior teoria não ter fato comprovado por você. É isso que nós chamamos a atenção. Você tem que ter o princípio da descrença, não admitir aquilo que está, porque papel aceita tudo, mas você fazer a experiência de cada caso desse, de cada nuance do fenômeno e do parafenômeno, para você comprovar ou não. Aí você vai deixar de ser teórico e vai ser prático, pragmático, veterano, objetivo dentro do processo. É isso que nós queremos. Por enquanto você ainda é amador, teoricão. Amanhã você vai ser profissional pragmático. Isso é dentro de pouco tempo, depende do que é. É isso que nós estamos mostrando. Ó, pela pergunta dele, você vê como isso aí é importante. Isso aí é para veterano. A maioria que está começando agora, se começar a mostrar isso tudo, vai ficar, às vezes, conforme uma pessoa, vai até assustar, vai devagar. Agora, a tecnologia, página 25, última linha. O senhor poderia explicitar quais as principais diferenças entre a metodologia científica e a paracientífica? Sim, o processo é a paratecnologia. O problema é que nós temos que mexer com um processo muito sério, que é a sua consciência. Nós estudamos a consciência. Por que a ciência convencional, que usa a metodologia científica, não estuda a própria consciência, o próprio cientista? Por quê? Porque ele não tem gabarito para isso. Porque estão mexendo com elétrico. Quem for estudar a consciência com elétrico, está por fora. Não vai conseguir nunca entrar no contexto, na essência do processo. Então, a ciência convencional nunca vai sair disso que eles estão. Se não admitir, por exemplo, o próprio cientista estudar ele mesmo, participativamente. Está tudo errado. A intenção deles é ótima, mas tudo é eletronótico, por isso que eu chamo que é eletronótico. São os psicóticos do elétron. Então, a diferença é enorme entre uma coisa e outra. Então, como é que você vai estudar a personalidade humana de maneira integral, com holossomos, os veículos de manifestação dela, se a ciência não admite nada além do corpo, além do cérebro, além da mente? Como é que fica? Quem admite só a mente, mente. Entende? Isso é que é a regra. Todo mundo
que entende do processo de parapsiquismo sabe. Então, a paraciência, ou a pseudociência, como eles gostam de falar, que é a conscienciologia, está dando uma bela banana para eles e chamando a vovozinha de cada um. Por quê? Tudo isso é bobagem, estão perdendo tempo, estudos estão repetindo vidas anteriores. O processo para ver uma vida nova, dessa aqui para as próximas, é estudar consciência integral. Quais os veículos de manifestação, as vidas anteriores, a próxima vida, como é que faz essa vida entrosar com a outra vida, que é o autorrevezamento que a pessoa precisa, como é que a pessoa vai ter, além dos sentidos do corpo, visão, audição, tato, ela usar todas as faculdades mentais, memória, elaboração de pensamento, autojuízo crítico, associação de ideias, e, além disso, clarividência, ectoplasmia, projetabilidade lúcida, mexer com a energia. Olha aí, esse último eles não têm. Eles ficam só nos sentidos humanos, nas faculdades mentais, mas não tem o processo de parapsiquismo. Agora, vem os outros que vão fazer parapsiquismo, leva para a religião, leva para a seita, aí fica igual a eles, quer dizer, piora tudo, porque vem o processo de dogma em cima da pessoa, começa a arranjar opção de fantasia, ilusão em cima da pessoa, não pode. Nós temos é que usar aquilo lá, ó, experimente, meta o pau em tudo, desanque com tudo, critique tudo, e só admita aquilo que você teve experiência real. Então, a diferença é enorme. Por exemplo, você acha que se a gente chegar, e você que perguntou aqui lá de Fortaleza, presta atenção, se você chegar lá na universidade, que às vezes você está estudando, porque está falando em metodologia científica, você chega lá e falar para eles sobre o princípio da descrença, aquilo lá, ó, de experimentar, você acha que eles colocam aquilo lá na universidade? Só isso aí já é uma diferença enorme, o princípio da descrença. Nossa diferença com a ciência convencional é imensa, enorme. E a gente fala tudo abertamente. Outra coisa, aqueles que acham ruim, que não admite isso que nós estamos falando aqui, vem debater conosco, as portas são abertas, não paga nada para participar do tertuliário. Como é que fica? Outro, o senhor poderia explicar de que forma a pessoa pode ficar presa energeticamente por assediadores a ponto de somar durante a projeção? Como se faz para sair dessa situação? E os amparadores não ajudam? Olha, tudo isso, tem muitas pessoas que perguntam isso todo dia, isso é bobagem. O problema todo é o seguinte, eles não fazem do jeito que você está pensando, não. O processo é que eles vão pouco a pouco até dominar a pessoa. Então ela fica possuída, possessa. Na hora que fica possuída, quem manda no corpo é o outro. Então aí eles matam a pessoa. É assim que acontece, não precisa de projeção, não precisa de nada. O processo é domínio do corpo. Encontrei a conscienciologia há uma semana. Estou gostando muito e acho que tudo que o senhor fala tem muita lógica. Se for possível, gostaria de merecer do senhor alguma técnica que possa desbloquear o corono chakra e o frontal. Gostaria muito de vivenciar as minhas próprias experiências. Já entrei em contato com a editora de vocês para comprar os livros, mas até eles chegarem, gostaria de já ir praticando. Poderia me ajudar? Não, você tem que pegar e examinar como é que é o estado vibracional. Olha aí pela internet, que é capaz de ter lá, tem umas coisas lá que eles mostram, né? Começa pelo estado vibracional, que vai te ajudar alguma coisa. Né? E depois, com os livros, você começa a ver que tem muita coisa. Agora, ó, o melhor é pegar o CD-ROM da enciclopédia, se você puder. Pode te dar uma visão panorâmica. Porque está com uma semana, esse aí é super jejum, está começando agora. Quando encontrei meu marido, há 30 anos, ele era alcoolista e fumante. Começamos a namorar e ele, apoiado nesse relacionamento, aos poucos parou de beber e de fumar. Durante os 15 anos seguintes, construímos a casa, casamos e tivemos filhos. Depois desse período, voltou a ser alcoolista. Tem um comportamento de não ingerir bebida alcoólica quando está na presença de outras pessoas. Atualmente faz alguns comentários tímidos no sentido de reconhecer que bebe mesmo quando achava que não deveria fazê-lo. Quero ajudá-la a tentar evitar que o casamento termine sem que tenhamos tentado algum tipo de auxílio. Porém, tem dificuldade em lidar com pessoas alcoolistas, pois vem de família onde essa prática é muito presente. Como posso fazer assistência a mim, a meu marido e a minha família? Por onde começo? Primeira coisa é arranjar um psiquiatra e colocar seu marido, interná-lo durante uma boa temporada. Eu só admito o rehab, como eles chamam hoje, que é a reabilitação,
através do internamento da pessoa. No caso dele, ele precisa de internar, porque ele passou muitos anos sem beber, depois voltou a beber, isso é terrível. Geralmente é o caminho da Avenida da Saudade. É o enterramento ou a cremação. Tem cuidado com ele. E outra coisa, alcoolista nenhum fica sem assediador. Está sempre um monte. Nós chamamos que uma pessoa desse jeito, ela é bebida pelos assediadores. Ou seja, ela é um caneco vivo que os assediadores bebem através dela. Então, o melhor é internar a pessoa. Agora, arranja um psiquiatra para ajudar no problema. Isso sempre ajuda a convencer o homem, ou pelo menos mostrar uma realidade, fazer ele refletir, ponderar com ele, sempre vale a pena. Pensa nisso. Pode falar. Valdo, voltando ao assunto do teu preceptor, você falou que ele está a ponto, quase entrando no curso intermissivo, né? Aí eu queria saber quando foi que ele dessomou, você lembra? Tem isso marcado em algum lugar lá, mas eu não sei. Tem marcado, eu tenho em algum lugar aí marcado, é nos livros, eles não estão aqui, mas a turma lá embaixo tem, é só pegar o livro, o nome dele é Vicente Lopes Pérez. Olha os livros sobre Monte Carmelo, que tem quando é que ele morreu. Inclusive tem fotografia dele no livro, sabe? Livro sobre Monte Carmelo, que lá tem as personalidades de Monte Carmelo. Até eu sou personalidade de Monte Carmelo. Você está entendendo? Então está lá também, eu tenho minha foto lá, tal, o negócio todo. Entende? Tem o Mário Palmério, que é de lá, e tem o Vicente Lopes Pérez. Tem minha mãe também, que é personalidade lá, tal. Porque eu queria ver esse tempo que passa entre a pessoa... sim. Entre aí a você tem que e examinar exatamente, porque eu não sei. Ele foi, já faz, deve ter 20, 30 anos por aí. Deve ser. Vamos supor que fossem 20 anos, né? Na hipótese. Não, se for 15 anos é uma coisa, se for 30 anos é outra. A gente tem que analisar assim. É assim que eu faço minha análise. Pela minha experiência. Se fosse 30 anos, Valdo, o que a consciência faz durante esses 30 anos até aceder ao curso intermissivo? Ela se já reajusta dentro dos processos dela de destino. Isso tem muita coisa que é preciso fazer com ela, viu? A situação é precária. Às vezes. Então, pode ser que a pessoa tenha capacidade de fazer um curso intermissivo, mas se ela dessoma numa condição precária... Não, ela nem sabe que existe curso intermissivo. Nem Depois sabe. é que ela vai ver. O negócio é esse. São socorristas, aqueles que fazem intervenção, os amparadores, os assistentes. Esse é que entra e explica, informa a pessoa, tem isso. O que você acha? Topas ou não topas? Mas nós, por exemplo, nós agora, que sabemos... quando ele aparece aqui desse jeito, é porque ele já topou. Senão eles não trariam ele aqui. Ele mesmo ficaria indisposto, constrangido de vir aqui. Você está entendendo como é que é? O ambiente aqui, ele nota, extrafisicamente, é uma beleza muito bom, quando uma consciência tem alguma lucidez. Que ela chega aqui e vai ver o nível que nós estamos. Extrafisicamente, uma pessoa que tem lucidez, é uma beleza. Entende? Ela tem racionalidade, ela pondera, ela tem lógica, ela vai entender o que a gente está fazendo. Então, essa é a favor. Então, só deve vir aqui aquele que já tem uma certa capacidade, porque senão ele fica constrangido. Entende? É como se levasse uma pessoa pelada no lugar que está todo mundo bem vestido. E a pessoa fica lá se segurando. Lá, entende? Isso aí não dá certo. Mas, Valdo, nós, por exemplo, que já temos noção e aceitamos a ideia do curso intermissivo, vamos supor que a gente demora mais esses 30 anos em entrar no curso intermissivo. Por que poderia acontecer uma coisa assim? Sabendo que o curso existe, que tem curso... Escuta, que motivos? Escuta, as pessoas são tão enroladas nas suas coisas. Você acha que a Laura tem algum rolo com ela assim? Ali, ele falou desse tamanho. Todo mundo tem. Sim, pensa claro. bem. É óbvio. Vamos agora pensar uma coisa. Ninguém quer isso que eu vou falar. Mas vamos supor que eu ou você dessomamos hoje. O que vai acontecer comigo? Eu tenho que estudar. O que vai acontecer com você? Você tem que estudar. Se você dessomasse hoje, como é que seria? Para onde você iria? Não faço ideia. Mas então, está vendo? Então, não faço ideia. Então, como Quer dizer, você ainda não analisou nada. Não, eu não por mais exemplo, assim. se eu dessomar, eu já sei onde é que eu vou imediatamente. 5 minutos depois Não, eu quero deixa-me ver. pensar com calma. É lógico. Fala assim, ó, me dê aí, eu quero atualizar as parafofocas. Não, As parafofex. As fofex.
Quero saber tudo, o que é que tem, me atualiza tudo. Tem alguma coisa, você tem um CD-ROM para eu ver aí o negócio rápido? Não, se eu dessomar hoje, provavelmente eu sentiria melim, por muitas coisas que eu não fiz ainda. Pois é, então você, nada desse negócio, esquece essa melim. Melim não, Melex. Melex. É, no caso seria Melex. Ô, Valdo. Aí, vamos ver, ó, vamos saber o que é a deusa Minerva, se ela dessoma hoje, o que acontece? Eu também vou procurar o transmentor. Então... o senhor acha, tá vendo? eu não sei se ela já achar. está mais viva do que você, Laura. Já te passou a perna, entendeu? Ela já conseguiu. A diferença entre a gente, que o senhor com certeza Escuta vai achar. E a gente... Isso aqui é para levar lá para... São 3 idiomas que tem aí, tá? Que é dessa senhora aí que mexe com isso. Agora, isso aqui é para o Pedro, que serve para você também, que é os 190 verbetes com os máximos. Agora, outra coisa. Ela está querendo saber uma coisa, que é o Vicente Lopes Pérez. Você tem aqueles livros lá de Monte Carmelo que você trouxe, você lembra? Uns que separaram lá. Você podia olhar lá para nós, quando é que o Vicente Lopes Pérez dessomou. Ele apareceu aqui agora. Eu só quero saber se lá está registrado, porque senão ele poderia dizer aí, mas não vou entrar nessa. Olha para nós para falar com ela. Quer saber? Não, é o outro. Não, porque tem Lopes Pérez o tempo todo lá. É de origem espanhola. Ele. Os dois? Outra coisa, ele dominava vários idiomas lá comigo. Foi ele que me ensinou o espanhol? Todo o processo elementar. Não, espanhol é a fichinha. Mas foi ele que te ensinou o espanhol? Foi no início, italiano, inglês, francês. Antes de eu estudar o curso ginasial naquela ocasião no Brasil, eu comecei a estudar esses idiomas todos, os elementos. Ele chamava, como é que é? Tinha um nome, não é elementos, rudimentos. Os rudimentos dos idiomas, é isso que ele falava. Tudo dele tinha que ser tudo certinho. O Valdo, será que ele tem relação com as coisas do Lastanosa? Porque o Lastanosa tinha... Aí, minha filha, agora já complicou o meio de campo. Tem que examinar, né? Não, já está querendo já puxar muito o fio da meada. Esse fio da meada dessa teia de aranha, isso aí a gente tem que estudar, né? Já é outra coisa. Ele tem alguns pontos de conexão com ele. O Lastanosa tinha preceptor, dava muito valor para o preceptor. Hoje eu acho que se você dessomasse, você ia encontrar com o Lastanosa de cara. Então é por isso que não posso dessomar ainda. Ia te ajudar. Não, eu tenho que escrever o livro. Você ia ter muita assistência. Calma que já vou. Entende? Mas o que você quer? Eu estou na mesma dela ali. Se ele já dessomou, deve ter mais de 40 anos. Seria bom você ir lá e dar uma olhada. Olha lá para nós agora, antes que esse povo aqui dê algum piti. Estão querendo saber de qualquer maneira, vamos saber direitinho. Não, é lá. É livro de Monte Carmelo, da minha terra lá. Esses dias nós estivemos mexendo com isso lá. Lá tem. É aquele que tem a fotografia de todo mundo. Monte Carmelo, não sei o quê e tal, o processo carmelitano. Eles estão todos juntos lá. Não sei a capa, não. Tem vários deles. São vários livros que já escreveram lá, que tem uma família de amigos meus, que os meninos estão todos escrevendo livros. Está entendendo? Que eu incentivava muito, o pai deles era muito meu amigo, eles foram para lá, quando eu era rapazinho. Então, hoje, eles escrevem muito livro. Tem um deles que está querendo até vir aí para conversar comigo, não sei o quê, que esse era o que é mais chegado comigo, chamava Marival. É da família Veloso. Esse que escreve esses livros. Você disse que ele vai entrar no curso intermissivo, já aceitou. Você disse que ele vai entrar no curso intermissivo. Ele? O Vicente Lopes possivelmente Pérez. Já deve ter entrado, porque ele chegou aqui, ele está muito tranquilo. Eu estava observando agora aí rapidinho. Mas isso tá quer dizer que mesmo dessomando, ainda fica algum tempo lá fazendo uma outra coisa antes de ir para o curso não é que intermissivo? fazendo outra coisa. Uma pessoa sempre tem uma vida complicadinha, né? Quando dessoma, tem que resolver aquilo tudo que ficou mal parado. Por que é que eu falo para a turma da TENEPS começar a cuidar todo dia da coisa? Quando é a dessomar, não vai ter problema nenhum, está tudo resolvido, está up to date, está atualizada, limpinha, pronta. A TENEPS, doce de coco, resolve tudo. Pensa bem. A gente tem que pensar, senão a gente dessoma, fica preocupado com o Espírito Santo,
Foz do Iguaçu, Chile, São Paulo, não sei o que é mais, não é isso? Professor, eu não disse nada, não estou dando nenhuma indireta, mas não entendi bem. De modo algum, não estou dando nenhuma indireta sobre isso, para ninguém, tá certo? professor, tem Sim. aqui. Tem a ver com os conflitos, isso? Esse É tempo lógico, é o conflito da pessoa, aquilo que está mal parado, aquilo que ela não acabou, aquilo que ela não concluiu, entende? O que está para ser resolvido, isso tudo mexe com a pessoa. Veja, quanto menos conflito, mais rápido é esse período. Agora, é preciso saber como é que a pessoa vai para lá, se ela está muito... como é que está a lataria, entende? O motor, tem que estar examinando tudo, como é que ela está, porque a gente está toda alterada. Gente, pensa bem o que aconteceu com o Sérgio Muscoff. Foi 22 horas depois que ele dessomou. Ele chegou com a corda toda, passou para a segunda dessoma sem problema nenhum. Pensa bem, ele é um exemplo. Eu lembro. Agora, ele era cara da Tenetes, fazia assistência, era calado, escutava mais do que falava, entendeu? Uma fera. E outra coisa, super disciplinado. Eles achavam que ele era até belicista, militar. Tem a coisa dele. Interaciologia, página 25, última linha. A interação, causa e efeito. Na TAC, terapia analítica comportamental, dá-se relevância ao princípio da seletividade, onde as consequências do comportamento são levadas em alta conta, enquanto a condição determinante para a manutenção e extinção de alguma resposta. Nesse caso, como fica a interação causa e efeito sob a ótica da conscienciologia? Não, é justamente isso. A TAC, eles estão começando a estudar, só falta uma coisa muito séria neles, é a multidimensionalidade. Como é que fica a parte extrafísica? Como é que fica a terapia paracomportamental? É isso aí que falta, está entendendo? Paracomportamental, pensa nisso, é por aí que nós precisamos. E eu sou 100% favorável ao processo da psicologia analítica, no caso comportamental, toda essa aí que tem. Para mim, das escolas todas é que funciona mais atualmente. Mas ainda falta o processo extrafísico nela. Ontem o senhor falou que a medicação não tira assédio, mas vamos supor o caso em que a pessoa com depressão grave, que está gerando auto e heteroassédio, consulta e passa a usar medicação e acaba melhorando, fazendo com que o auto e, consequentemente, o heteroassédio diminua. Não seria uma situação de melhora do assédio com o uso de depressivos? Sim, mas eu sou 100% favorável aos medicamentos, desde que seja colocado e dado com as tomadas certas, dosagens certas, dosificação correta, por quem tem competência. Isso aí é muito sério, medicamento não se brinca com isso. Eu sou 100% favorável, mas o medicamento em si não tira possessão de ninguém. Que é isso? Besteira isso. Aproveitando o tema de hoje, o senhor poderia falar sobre o acoplamentário? Me interessei muito por isso, pelo fato de não precisar de pré-requisitos, pois 3 dias de imersão para experimentação científica é insuperável em relação aos livros, pois ressalto não acredita em nada que leu, ouviu, experimente e comprove por si mesmo. Sim. Você já fez o acoplamentário? Faça. Agora, o acoplamentário nós fizemos de propósito. Eu já tinha ideia de fazer o acoplamentário há dezenas de anos. E foi o primeiro que a gente fez nesse planeta, do jeito que ele é feito. Até hoje não tem novidade nenhuma, e outro que tenha feito desse jeito. Vale a pena fazer. Agora, não é só o acoplamentário, não. E os outros laboratórios? Você já foi nos outros laboratórios nossos? Você já foi no Pensenologia aqui? Sou professor universitário e recentemente fui contratado por uma instituição religiosa de ensino superior. Contudo, tenho uma pesquisa que estou para publicar em formato de livro, onde trabalho com o entendimento da extrafisicalidade na história e, consequentemente, trabalhei com paradigma consciencial. Porém, tal publicação poderia me custar um emprego. O que o senhor acha de, nesse caso, usar um codinome na publicação? Não, não faça isso. Engaveta o seu trabalho e espera uma segunda oportunidade. Com o passar dos anos, quando estiver mais estruturado financeiramente e academicamente, assumir todas as autorias. Não. E passar a publicar com o meu nome. Não. Nunca faça o processo de codinome ou pseudônimo. Isso é muito ruim. Falta explicitação. Mostra
mostra fraqueza da sua parte, covardia, e mostra que você é insuficiente, é muito ruim. Se você não pode publicar agora, engaveta o livro até a segunda ordem, fica de stand-by, vê quanto tempo faz. Agora, ó, eu te dou uma recomendação. Olha o que você pode fazer numa reciclagem na sua vida. A gente não pode ficar, você não poder publicar uma coisa devido a um trabalho que você faz. Isso é horrível, você é um escravo. Você é um escravo mental somático, da coisa errada. E isso é assédio. Isso é o chamado assédio intelectivo da sociedade humana. A SOCIM, ela é patológica. Nessa vida intrafísica, teve algum parafenômeno que te deixou com mais dúvida do que resposta? Ah, sim, um monte. Eu posso te falar vários deles, mas um monte deles. Mas agora, o mais sério deles é o seguinte: a hora que eu vi nesse corpo uma consciência livre. Como é que fica isso? A presença dela. Só aquilo ali eu tenho 1001 pontos de interrogações. Pensa bem nisso. E todo dia tem. Outra coisa, pensa só na taquirritmia aplicada aos parafenômenos. Quanta interrogação eu não tenho sobre esse assunto. Outra coisa, que eu ainda não alcancei aqui lá, nem tenho grandes extrapolacionismo parapsíquico. Como é que fica a consciência, não é do evoluciólogo, mas da semiconsciência, do ponto de vista da semiconsciencialidade? O que é que afeta aquilo a ela? Eu já sei de alguma coisa disso devido ao FIEX, mas, por exemplo, eu não sou profissional. Eu ainda não canto sem fazer careta. Ainda não dá para fazer isso com o pé nas costas. Então, é ponto de interrogação. Eu não sei qual é o próximo passo da história. Como é que fica? Não, como é que é a intraconsciencialidade, o micro-universo consciencial da semiconsciência, dentro desse contexto nosso, por exemplo, aqui, ó. O que ela vai ser diferente de mim, por exemplo, de você, ou da Dulce, ou da Daiane, dentro desse contexto, não. Como é? Ela deve ter uma série já de condições diferentes. A mesma coisa, o teleguiado, a mesma coisa, o teleguiado autocrítico. É aquilo que eu falo, só que tem que esse aí é menor. Tem 3 menores antes do serenão: semiconsciência, teleguiado e evoluciólogo. 3, para a gente entender. Você está vendo que eu estou fazendo uma dissecção desses processos todos para vocês entenderem o processo da evolução, né? Que é o jeito. Agora, eu tenho também que mostrar os meus pontos de interrogação, que são imensos. Agora, o melhor da história, a monja falou assim: eu também tenho pontos de interrogação. Isso é a monja para mim. Aquilo me deu... me senti tão bem, comi uma manga madura para comemorar o negócio, na hora. Essa é terrível. Não. Eu não vou ciscar, né? Aquilo foi espontâneo. Como fazer para cuidar da biblioteca particular para que o mofo e a poeira não tome conta? Tenho rinite alérgica e isso é crucial para mim. Olha, aí tem uma série de condições que você tem que estudar. Olha um técnico que cuida de livros antigos. Esse é que te dão tudo, que remédio que você usa, como é que você limpa, a ventilação que tem que ter, a temperatura que tem. O ideal é colocar ar-condicionado com temperatura adequada para limpar tudo. Isso aí é muito bom. Mas tem que ver um técnico, melhor é consultar um técnico. Tem muito detalhe que a gente tem que usar nisso. Já lhe perguntei várias vezes por que a ciência ainda não comprova a vida extrafísica, apesar de várias experiências comprovadas em testes. Inclusive os testes da NASA, comprovados com o médio Arigó em 68. Qual é o problema? O materialismo virou uma religião? Não, há muito tempo que a ciência convencional é uma religião. É a chamada religião científica, ou religião intelectiva. É a religião que eu chamo eletronótica. Ela existe, isso aí é antigo, não tem novidade nenhuma, não. Quem é o próximo agora? Pode falar, Érica. Eu sou retardatária, mas quando eu cheguei aqui eu comecei a sentir como se fosse uma brisa mais fria, sabe? Uns arrepios aqui quando eu estava lendo da tecnologia. Sim, mas isso pode ser o aparelho de ar-condicionado, tá ligado? E também pode ser que tem gente diferente também no campo. Pois é, não, eu vi aqui o professor Vicente Lopes Pereira está aqui. E o Colégio Invisível de
parafenomenologistas, parece que está aqui também? É isso? Ajuda, né? Às vezes aparece, né? Tá. Agora, tem gente com o professor aí, o professor Vicente, tem gente com ele. Sempre é assim, né? Eles nunca vêm sozinhos, né? Não. É gente lá da Interlúdio. Quer dizer que ele já passou por lá. Ele está me falando que teve contato com o AIEC. Não foi o AIEC. Aqui, foi, ó. Aqui. É o AIEC está aí. É. O AIEC está aqui. Ó. Eu vi o Vicente desse lado, agora estou sentindo o outro, o AIEC daqui. É ele que é. E o Vicente tem. Entende? Agora, você veja bem como é que as coisas são. O AIEC é de origem árabe. O Vicente Lopes Pérez é espanhol. Eu sou português, do Brasil. E por aí vai. Entende? Por aí vai. Tem gente que é... e tem gente que é da Itália. Tem disso tudo, você está entendendo? É um problemão. E tem outros que são a Abdala ali, etc. Tal. Tem de tudo. Então, nós somos aqui mesmo as 75 etnias de Foz. Tem tudo aqui. Valdo, você falou, eu estou vendo este lado aí, mas você não se girou para ver, né? Eu vou fazer uma pergunta absurda, mas como é que você percebe essa visão, não sendo a visão dos olhos? Não, às vezes dá aquele flash rápido, mas isso é mais raro. A maioria a gente percebe por um conjunto de condições. Isso é a pangrafia. A pangrafia, então eu tenho confiança absoluta nisso. E outra coisa, a hora que vem um banho de energia, aquilo ajuda. Agora, você pode me perguntar uma coisa cretina, seria o seguinte, cretino, quer dizer, minha, para você, a sua, uma pergunta inteligente, seria o seguinte, por que é que você tem certeza? Que você tive banho de energia? Você está falando no verbete disso? Você tem certeza, porque já houve muito precedente, é muita coisa que aconteceu, você tem certeza, mas tem uma coisa mais séria nisso. É aí que nós temos que pensar. A hora que a consciência não dá para dar um banho de energia, vem o enumerador e dá um banho de energia para confirmar. Então, eu não preciso de falar nada, eu não preciso de ver nada. Com banho de energia já chancelou tudo, ratificou. Entendeu como é que é? E porque você também já conhece essa energia, já em outras vezes... Agora, eu sempre falava, desde rapazinho, falava assim, olha, o fenômeno em si, por exemplo, a imagem, a configuração, a ilustração, é secundária do fenômeno. O que interessa é o conteúdo, a mensagem que está vindo. Agora, veja, isso é o que aconteceu comigo. Fenômeno, por exemplo, assim, exorbitantes, óbvio, negócio grandão, que chama atenção, fantástico, espetacular, tudo isso é besteira. Agora, o que se passa comigo, e que eu tenho certeza, esses anos todos, 60 anos de praia, me ajudou demais nisso. Eu tenho plena confiança nisso, sem problema nenhum, tranquilo, entende? Então, isso é o máximo. Agora, o banho extrafísico de energia é confirmador, você está entendendo? Eu já escrevi sobre isso, tem na enciclopédia, tudo coisa. Então, isso é muito importante. Agora aqui, gostaria da sua opinião sobre o que acontece comigo. Sempre que estou prestes a alcançar algum objetivo, acontece alguma coisa e volta a estaca zero. Estava fazendo o curso de enfermeira na faculdade e o CPC no IPC. Faltando um mês para terminar, surtei e não consegui terminar o CPC. Estava muito bem, parapsiquismo bem aflorado, me senti inteligente, tinha projeções lúcidas e depois do surto me transformei em outra pessoa, não sinto mais nada. Outro fato, estava tudo certo para conseguir fazer estágio na enfermaria na Itaipu. Falei para a minha colega de sala e ela foi lá e conseguiu antes que eu, antes de mim. Na semana passada, terminei o curso de auxiliar de enfermagem. Fui ao hospital municipal, fiz todas as provas, etapas de prova para ser admitida. Na última entrevista com o enfermeiro, não fui aprovada, porque o trabalho era um setor que é mais administrativo e eu gosto mais assistencial. O que devo fazer? Você deve insistir em superar isso aí. Outra coisa, você não falou o que é que foi seu surto. A coisa mais séria é examinar esse surto, você não tem isso mais. O que você chama de surto? Como é que você melhorou? Como é que você está falando isso tudo, falando do surto? Ela está falando com ela. É do jeito que ela comeu
o arroz com feijão no almoço, ela está falando do surto. Você sabia o que é isso? Por quê? Isso não é assim, o que é isso? Não aconteceu nada? Que surto é esse? Você tem que examinar o que é isso e ver o que você tem. E se organizar. Você está desorganizada para ter surto desse jeito, com essa tolice toda. E outra coisa, não liga para isso não, você vai superar tudo. Insista. Você vai ter assistência. A coisa melhor que tem, que você falou, é o seguinte: você estava com o parapsiquismo bem aflorado. Quem foi rei é sempre majestade. Se você já teve isso, você não vai perder, o problema está com você. Faça a manutenção do aspecto positivo na sua vida. Esqueça o negativo. Tem experiência parapsíquica desde criança, pois apesar de ler muito, até há pouco tempo atrás não sabia o que acontecia comigo, mas sabia que era extrafísico. Faço EV todos os dias, mas tem acontecido que quando faço EV antes de dormir, perco o sono, como se me revigorasse. É normal? Sim. Agora, isso mostra que você devia de fazer o EV bem antes de ir dormir, para melhorar suas condições. Isso às vezes pode te ajudar. Meu próximo tema de pesquisa será a relação histórica do homem, da floresta e do parapsiquismo. Poderia dar algumas dicas? Olha, isso aí é uma coisa assim que está muito ampla, está difícil da gente entender. Homem, floresta e parapsiquismo. Isso aí está entrando nas questões da Rose Gardner. Você tem que estudar, então, as dicas mais sérias, o fitoectoplasma, para ver o que é. O homem das florestas, do parapsiquismo, é comigo, né? Essa pessoa está falando para mim. É meu caso, é fitoectoplasma. Lá em casa é o seguinte: nos basculantes ou na janela, sempre que você olhar, você vai ver alguma fruta, folha ou flores, o tempo todo. Atualmente, todas vamos dizer, as árvores em torno estão começando a dar fruto. Fruta ainda pequenininho. As amoreiras estão todas carregadíssimas. E aquelas que estão lá do meu lado direito, estão máximo. Está assim, ó. Entende? Outra coisa, tem uma delas que está até cheirando. A árvore está cheirando. Já teve gente que já sentiu o cheiro. Que é aquela que eu já trabalhei muito com energia com ela, do lado esquerdo da minha casa. Uma grandona. Entende? Aquela que vai em cima do telhado. É a hora, né? Agora é primavera. Outra coisa, parece que a primavera ainda não se instalou, né? Está havendo ela chegou mais cedo. Vocês já viram o tanto de folha que tem de flor, né? Agora, uma coisa que eu queria uma hora é pegar uma de vocês e filmar debaixo da queda das flores do ipê roxo. Que o ipê roxo está caindo muita flor. Então, aquela chuva de flores em cima da pessoa. Isso aí precisa de fazer aqui. Esse é o meu sonho dourado de consumo cinematográfico. Está entendendo? Mas não seria o máximo dar uma filmada lá da pessoa? Que está caindo aquele monte. O ipê que nós temos ali na entrada ali do restaurante, ele ainda está cheio. Olha para ele lá que está tudo roxo em cima. Ainda vai cair muita flor. O chão está todo roxo. Ainda vai ficar mais ainda. Paulo, você comentou en passant, né? Como é que é? Você comentou en passant agora o processo de Itália, né? Teve uma viagem que eu tinha uma viagem que eu realizei numa cidade italiana e que foi o local que eu tive mais banho de energia, que eu lembro bem dessa situação. O que eu posso estudar mais do processo desse fenômeno, para eu poder entender mais essa situação? Isso foi um local que você esteve? Foi. Primeira coisa, teria que levantar quais são as características desse local. O que é que ele comporta? Qual é a síntese do processo em relação a você? Tem que ver os liames, o rapport. Por que você teve rapport? Se examinar por quê. Agora, tem que ver detalhes, tem que passar o pente fino, pentear com o pente fino no local. Então, o local ele era uma praça que simbolizava a República. Mas isso aonde? Foi em Florença. Aonde? Florença? Firenze? Ixi, então lá tem muita coisa, aí tem que examinar com calma. Lá embolou o meio de campo, isso aí é terrível. Tem que pensar. O que me chamou a atenção, que nessa cidade, em Florença, eu já tive 2 vezes.
A primeira vez eu não tive nada de percepção Sim, maior. mas a maioria dos artistas aqui que for a Firenze vai sentir um troço. É lá que o povo tem mais acima de Stendhal. Sim. Como é que vai ser? Sim. É normal isso. Sim. Mas não foi nada em galeria, em museu, nada disso. Assim, foi em não determinado quer dizer nada, local. Pois é, mas o processo todo é que você estava com a mosca azul lá, toda alterada já, em qualquer lugar, o que desce. Mais convergência e estourar o processo. Tá. Muita gente tem na galeria o Físice, mas devido lá ter muito material, mas não quer dizer que seja só lá. Entende? Tá. Mas a ideia, de repente, é estudar o contexto daquele local, a situação naquele local. Teria que Talvez. ver, você teria que lembrar tudo que aconteceu ali na hora. Você chegou a anotar alguma coisa na ocasião? Anotei. Então precisa de ver essas anotações. Anotei. Uma palavra da anotação, às vezes, pode dar o encaminhamento, o viés da história toda. Precisa examinar o que é. Tem que ver o que é que isso mexe com o seu temperamento atual. Porque você tem que ver que ali tem uma raiz temperamental na história sua, lá dentro. Mas, Teria que fazer isso aflorar. mas como é que você chega nessa conclusão, Valdo, que é o processo de raiz temperamental que mexe? Por exemplo, alguma coisa que é a diretriz básica que está atravessando o seu micro-universo consciencial hoje. O que é que predomina em você? Esquece a psiquiatria. Tem que ver lá dentro, como é o processo dentro de você, a consciência em si. Tem alguma coisa ali dentro. Isso é que tem que ver. Agora, todos nós temos várias diretrizes dessa, mas tem uma que predomina. Mas no caso aí não interessa se tem várias. Na hora que você teve um rapport, você tem que localizar qual é o rapport que aconteceu que vai mostrar que diretriz que tem aqui. No meio de várias, aquela vai ser selecionada, vai ser seletiva, vai ser indicada. É o Busílios, o Nogórgio, é o Lox, o Locke, você está entendendo? Ou o Locus. O negócio é sério. Pensa mesmo, pensa lá. Professor Valdo, a Beth, no B aqui em cima, fale mais sobre essa raiz temperamental que o senhor estava falando para a Adriana, amplie mais um pouco. Por exemplo, nós todos temos uma série de raízes básicas que sustentam, é como se fosse pilotis sustentando a criação do micro-universo consciencial e a manutenção dele. Agora, nós temos que examinar qual é aquele esteio principal que segura essa realidade. Entende? O esteio principal da história. Agora, esse esteio, o que seria? Por isso que eu estou falando, no caso dela, por exemplo, que é psiquiatra, eu falo assim, esqueça a psiquiatria. Tem que ver na base. É antes, por exemplo, do estudo dela, é antes dela pensar na proex que ela está fazendo. Ela tem que ver que é o processo que está remanescente e que está assentado dentro do micro-universo consciencial dela. Todo mundo tem. O caso é que tem que estudar para saber o que é. Vê se tem lógica. Tem, sim. Estou entendendo. Então, por exemplo, no seu caso, aí, ó, o dela é não pensar na psiquiatria. No seu caso, é não pensar no processo da genética. Sim. Não tem nada que corta isso fora. É você pura. É ver o que é que se passa com você lá no fundo. Sabe? O bottom, quer dizer, o negócio raso. Entende? Não pensar no processo da genética? Não. É pensar em você, em si. Sim. Porque você é muito enrolada com o processo de família, o estudo da genealogia, a heráldica do passado. Esquece isso. Você tem que ver você. O que é que tem dentro de você com isso? O que Por exemplo, tá fazendo... uma das coisas que uma vez uma pessoa me perguntou, não, mas especifica mais. Eu virei para ele e falei assim, então vem cá, vamos só pensar uma coisa. Entre os 3 tipos de percepções que a pessoa tem, qual que é aquele que predomina em você? Entre os sentidos humanos, as faculdades mentais e as parapercepções, o que predomina em você? Eu, por exemplo, tenho um que predomina. Isso aí, para mim, é um piloti, que é o parapsiquismo, meu caro. Tá.
Agora, quando ela estava Agora, por exemplo, o seu não tem parapsiquismo, deve estudar o que é. Então, o que é? Seria um processo da faculdade mental. Qual delas? Você é uma pessoa mais ou menos organizada na opção de coisa. Mas existe aquele negócio, você tem vários filhos, você criou vários filhos, isso é somático. É um processo de sentidos humanos. Sim. Olha a somatologia. Tem que estudar. Vale. Eu estou dando só um exemplo, você entendeu aí, Adriana? É que quando você estava explicando para a Adriana, com relação à viagem, locais, né? Eu tive uma experiência bem significativa nos Estados Unidos, enquanto eu estive lá. Sei. E aquilo ali foi me puxando seguinte, uma... A inteligência significativa, quando ela, sim, ela tem que saber se ela adentrou a consciência. Então, por exemplo, você, é o que eu perguntei para ela, você fez registro da situação? O que está falando aquilo? Como é que você nunca tocou nesse assunto? Está aqui da secundária. Quando o negócio é perturbador, ele pode ser mais sério do que aquilo que a pessoa esqueceu. Pois é, exatamente a perturbação, isso. no caso, ela pode ser positiva. Exatamente. A perturbação de lá, que aconteceu quando você estava explicando para ela, que eu comecei a rever a experiência. À medida que você estava explicando. Há quantos anos faz isso? Completamente diferente. Há quantos anos faz isso? Faz 5 anos. 5? Pois é, mas você já devia ter mexido com isso, é muito Já tempo. mexi algumas coisas, mas tinha deixado o meu de lado e agora reveio tudo. Muito tempo, 5 anos. Mas o que você queria falar? Então, eu entendi, mas eu vou ter que refletir para poder aprofundar nisso tudo que você está colocando, né? Tem que pensar. Agora, ó, olha tudo que você escreveu e dê valor para cada palavra que você escreveu. Que aquilo está quente, é daquele momento, que é a coisa mais séria. Sim. Agora, vocês estão entendendo como é que é importante o registro das coisas? E a ideia de rever todas as anotações agora para pegar. E o que me chamou a atenção, assim, porque de fato foi o banho de energia mais forte que eu já recebi e por mais tempo, né? Quanto tempo faz isso? Quantos anos? Não, foi ano passado. Ah, então tá. Aí, tá vendo? Já está mais quente. É recente. E outra coisa, ela tem anotação. Tem aquela pessoa que chegou para mim falando essas coisas, eu virei para ele assim, você tem preguiça de anotar? Ele falou assim, tem. Então esqueça esse assunto. Vai almoçar. Eu tenho anotação e eu tenho foto. Eu tirei várias fotos do local. Do local. Então, examina isso. Por exemplo, nas fotos, o que te chamou a atenção? Naquela ocasião, não é agora. Tem que ver, você tem que lembrar um ano o que aconteceu. Certo. E assim, eu estava para perguntar numa oportunidade, né, exatamente isso, o processo do banho de energia, às vezes mais forte no local. E aí você colocou o processo da Itália, e eu falei assim, não, é agora que eu vou colocar. Você lembrou, né, da história? Imediatamente, né? A Itália que eu estava falando é o caso que eu estava falando das várias etnias que tem aqui, né? Aí, italiano, japonês, espanhol, né? Ali mais uma espanhol ali, você está entendendo? E aí você... aqui, islâmico, paulistona. Paulistona. Aqui, essa aí que é terrível. Vale, pelo que eu entendi, você, para achar essa raiz temperamental, você tem que excluir de alguma forma o que é evidente. Por exemplo, no caso da psiquiatria, no caso da que seria o direito, da beta-genética. Não é excluir o que é evidente, é incluir o que é evidente, ressaltar o que é o mais sério e evidente na época. É o contrário disso que você está falando. Não, porque a psiquiatria, ela fica pensando em psiquiatria dia e noite. Ela atende um monte de gente, eu sei da vida dela como é que é uma loucura. Então, veja, ela não pode pensar nisso. Ela tem que pensar que agora o paciente é ela. Esquece a psiquiatria. Você entendeu, né? O que eu disse? Você também entendeu o meu negócio, você esqueceu a sua, como é que é? 600 pessoas. A minha família está maior do que a sua. Minha família atualmente aqui tem 630. Eu acho que eu ganhei de você. Ótimo. Não pensar naquilo que caracteriza mais a pessoa naquele momento. Ela pensar aquilo que abalou a ela naquele momento. Isso é que é importante. É o rapport. Qual a relação que ela teve naquele momento com aquilo? O que mexeu?
O que é que foi que te deu um soco na cara com aquela situação? O que é que espicaçou você? O que chateou você? Às vezes, o processo desse mais sério é uma chateação. A pessoa ficou moendo com aquilo, remoendo, mudou até a viagem. Tem muito disso. Valdo, depois dessa eu mudei minha viagem, cancelei, perdi até passagem. Isso aí, acabou. Isso aí é coisa seríssima. Me dá uma definição de raiz temperamental, então. Eu não estou entendendo. Uma definição. De quê? Da raiz temperamental. A raiz temperamental é aquilo que mantém você do jeito que você é. O seu gosto, suas predileções, suas preferências, o trabalho que você faz, tudo isso tem uma coisa ali dentro. Se examinar. Eu, por exemplo, vou te dizer, no meu temperamento, tem umas coisas bem claras que eu já falei aqui. Uma delas, eu sou determinado naquilo que eu faço. Gosto de detalhe, quer dizer, eu tenho um toque, só que tem que ter um toque que eu não sofro. Outra coisa, sou assediado, mas também não sofro com assédio. Quem está aqui é assediado, até Serenão é assediado, não tem jeito de fugir disso. Agora, outra coisa que eu tenho, parapsiquismo, eu dou muito valor para isso, desde pequeno. Que eu comecei a sofrer com o negócio com 3 anos de idade, tendo consciência daquilo. Pensa bem, estudo são bases do meu temperamento. Por exemplo, como é que você vai me analisar sem estudar autodeterminação? Está danado, você vai ficar... O negócio já vai começar errado. Então, agora, preciso de ver você. Agora, a gente tem que perguntar para o Sandro. Sandro, o que você acha que seria, vamos dizer, o tijolo mestre da construção do micro-universo consciencial da Laura? Tijolo mestre, a pedra fundamental. Fala aí, ó, Sandro, você que entende mais a Laura aqui, depois de mim, ou antes de mim. Não sei. Não sei, Valdo. Ele não quer pôr a mão na cumbuca. Acabou de saltar de banda. Entende? É duro, né? Ela vai tirar os 9 fora com você. Vai fazer a prova dos 9 fora. Professor, aqui, no ar. Quando você fala, então, de raiz temperamental e começa a abordagem com a Adriana, falando que, então, os artistas vão sentir os processos de outras vidas. Não, você os tá dando uma artistas dica? lá em Firenze. Lá é a terra da maior arte que tem na Terra. Onde tem maiores obras de arte, de modo geral. Mas essa seria, desculpe a indiscrição, seria uma raiz da Adriana? Como é que é? Essa seria uma das raízes da Adriana ou não? Pergunta para ela. Ali. Adriana. Pergunta para ela. Só para ver se eu entendi, se eu compreendi. É italiana, não é? Como é que é, não? Não é, não? O que é o seu? É uma base, da Rosa? Então é da Rosa. Agora, vem conta, lá tinha alguma coisa islâmica naquilo que você estava examinando na hora? Tem que examinar isso aí. Mas eu falei sobre o processo italiano porque tem uma relação nisso com você. Talvez eu tenha falado, até escapou, né? Falei sem querer. Mas eu falei a coisa dela que eu sei que tem. Falei sem querer, passei da conta. Tenho de parte de mãe integral, o avô e a avó materna, e parte de pai, apenas a avó paterna. Então, são 3 quartos. Eu teria o Xalita, o Nassif e o Dabu. Agora, só me conta uma coisa. Você é muito deles ou não? Muito deles? Como assim? Me explica. Você está bem nesse rincão ou você é uma foreigner? É uma forasteira? Olha. Ou você é uma adventícia? Entendeu, não? Entendi. Tem algumas coisas com relação ao árabe, né, quando fala assim da feira, da mulher muçulmana toda coberta, eu tenho pavor disso. Quem é que, na Europa, quem é que combate mais os árabes agora? O mais bravo. Mas antes era a Itália. Como é que chama aquela jornalista que escreveu, lembra? Como é que é a jornalista? A Braba. Presta atenção.
Lógico, está um monte de gente lá dentro. Aqui, ó. Ali, ó. Só aqui tem 3. Agora, Adriana, qual que é a quarta parte? Não, mas o problema é o seguinte, não tem a data dele? Mas tem ele aqui, não tem? Mas não tem. Não, mas eu preciso de ver lá com calma. Agora, eu tenho, acho, lá em casa, eu acho que eu tenho isso aí. Eu preciso ver com calma. A Adriana, estou estudando isso. Eu só quero ver para ver o registro se é o mesmo. Professor, né? eu só queria, ainda, porque voltou, né? Então, eu queria ver, se fosse listar, assim, algumas características da minha raiz temperamental, o que você poderia dizer? Como é que da percepção, da percepção do que seria minha raiz temperamental. Do que você já percebeu hoje que é minha raiz temperamental, na sua percepção? Eu acho que você é muito autista. Com tudo que você faz, você ainda tem muito autismo em você. Também acho. Você não acha? Acho. Então acabou, já começou a estudar. Porque, gente, às vezes a gente descobrir alguma coisa que ainda é um trafar pode ajudar demais a descobrir o resto dos trafores. Recentemente eu fiz algumas análises e eu falei assim, gente, tem um monte de traços de autista, será que é isso mesmo? Tá. Isso é óbvio. Porque você não tem motivo de ser assim. Não há motivo. E outra coisa, você tem feito um esforço danado, até instintivamente. Na hora que você dá aula, por exemplo, para a sua turma, aquele monte de acadêmicos que você tem, que você trabalha já falei para centenas de pessoas isso é para também. combater o autismo. Por isso que não dava muito para perceber, porque em termos de comunicação... Não, porque isso mascara, camufla. Há um disfarce natural. E de temperamento também, né? Essa questão do temperamento. Mas olha, os piores autismos que a gente fala são aqueles que não são expostos. Que são os camuflados. Você sabia disso, é o camuflado. Eu mesmo já escrevi sobre isso. Isso é um fato sério. Hoje em dia se fala muito em autismo, desse autismo natural que acontece com as crianças, desde que tem. Mas o negócio mais sério é o autismo do adulto que é disfarçado. E também isso que a gente comenta da educação emocional, do desenvolvimento da educação emocional. Que você às vezes comenta algumas coisas comigo e eu não consigo perceber, e aí eu tenho que ficar correndo atrás. Não, às vezes passa uma temporada e depois você me dá razão. Isso já aconteceu entre nós dois. Fica danada da vida na hora. Passa muito tempo, depois fala, não, eu estou chegando à conclusão que você tem razão nisso. Você já me falou isso uma vez. Porque é falta de percepção mesmo. Você reconhecer uma coisa dessa depois de muito tempo, só isso aí já mostra que você é outra personalidade. Entendeu? Que o negócio veio do passado. Por isso tem o autismo aí. Normalmente tem uma raiz, aqui, professor, teria uma raiz assim, holobiográfica, algum trauma, alguma coisa forte ocorrida? Às vezes não tem uma raiz, 5 vidas, 5 traumas. E outra coisa, acumulados. Vai agregando. Eu não admito que esse processo desse nó górdio básico que a pessoa tem, que seja de uma vida só. A maioria tem uma vida característica que fixou aquilo, vincou. Mas não é uma só, é um acúmulo de vidas. É bastante comum, então, o reforço posterior nas sequências... Por exemplo, você acha que esse seu processo, por exemplo, aí que todo mundo conhece, essa sua inibição do ponto de vista intelectual, que isso é de uma vida? Isso tem um milênio na sua cuca, a paracuca. O problema nosso é a paracuca. Isso é que é o brabo. Quando o senhor começou a falar da Érica, eu estava pensando mesmo no meu caso pessoal. E você fica... Vocês que conhecem a peça, você não acha que tem pelo menos um milênio? E por que é que eu falo que um milênio não é nada? Examina bem que você vai ver que não é. A raiz está aí, viva. O caso está funcionando. E fica explícito, assim, a recorrência de vidas posteriores, a pessoa ainda ter aquele reforço. Não, e outra coisa, ela arranja todos os macetes autodefensivos para não
enfrentar de uma maneira recínica, quer dizer, de recinologia, que é reciclagem interconsciencial. Ela arranja a justificativa, as autodefesas, ela coloca a barricada em torno de tudo, para não sair daquilo. Agora, veja, tem que quebrar a cara, não tem jeito. Naquele período de passagem, a pessoa tem que se traumatizar, não tem saída. Alguma coisa acontece. Valdo, o nome então, da jornalista é Oriana Falati. Isso, Oriana Falati. E ela é de Florença. Ela dessomou em 2006, foi. Né? Ela morava nos Estados Unidos porque tinha câncer, estava trabalhando lá e tratando lá. Mas ela combatia tudo do ponto de vista da turma dos islâmicos. Agora, só para um último detalhe assim, para eu entender. Essa questão, então, do incômodo, né, com vestes árabes. Eu lembro de quando eu era pequena, né, eu tinha um pavor de que alguém me tirasse da família para casar, né? Então isso para mim era um pavor. Mas o processo imposto, o imperativo. Exatamente. E aí eu lembro que às vezes brincavam, não, menininha bonitinha, vou casar com ela e tal. Aquilo ali para mim era um pavor. Eu achava que iam me tirar da família para casar comigo. Então... Já pensou quantas você já não passou por essa? Mas então, tá na cara. Eu entendi que esse era um processo de fato agora, islâmico. Você raciocina que nesses casos existe aí um padrão. Geralmente, quando é assim, mostra que você teve várias vidas dentro do islamismo, mas já saiu uma temporada e teve outras experiências. Agora você voltou para reconsiderar o que sobrou, que é a interprisão grupo kármico. Alguma coisa que ficou. Está na cara. Mas agora, se tem isso, é porque o negócio, houve um hiato, houve um período, você está entendendo, de limpeza. Isso é inevitável. Agora, tem muita gente assim, sabe? Que está no processo de limpeza. Professor Valdo, reverberou aqui. É lógico, olha lá. Tem mais um. Só aqui tem 4, ó. Tem 3 mais 1 é 4. A vida é dura. Agora aqui, sobre a dragona parapsíquica, há algum material fora da conscienciologia sobre o assunto? Pergunto isso porque há um seriado chamado John Dewey, em que o personagem principal tem armazenado em sua memória um número sem fim de conhecimento sobre o mundo que utiliza para resolver crimes. Paradoxalmente, ele não sabe nada a respeito da própria história de vida e possui uma marca bem caracterizada no ombro esquerdo, igual a do senhor. Conheceu outras pessoas que possuem a dragona parapsíquica? Sim, conheci. Agora, o melhor da história não é isso, não. A coisa mais séria da dragona é o homem lá da Lexington, lá na livraria, que a hora que eu estou vendo o livro, ele chega para mim, começa a fazer assim, querendo uma conversa, um coloquialismo, e lá pela cima fala assim, eu poderia ver o seu ombro esquerdo? Como é que é possível uma coisa dessa? Aí eu viro para ele e falei assim, o senhor conhece o que isso significa? Perguntei para ele. A dragona? Conheço. Professor Valdo, professor Valdo, aqui ó, no ar, voltando um pouquinho, para finalizar talvez, quando a consciência percebe ou sente ou fica muito forte que ela já resolveu a questão, qual é o significado disso? O significado é que a pessoa às vezes fica isolada, ela já não tem mais contato, ela já começa a trabalhar com ela mais livre da situação, ela então melhorou, faz a proex dela com liberdade de manifestação, com autonomia, independência, etc. Estou me sentindo em casa, estou me sentindo em casa. O senhor costuma afirmar que sempre come primeiro as frutas que mais gosta e que faz isso com todas as coisas de sua vida. Sempre procura fazer aquilo que mais gosta em primeiro lugar. Sim. Eu como muitas frutas e costumo sempre deixar aquela que mais gosto para o final da expectativa. Isso é um boboca, viu? De que vou finalizar a refeição com sabor na boca daquilo que saboreio e gosto. Não, se é depois retiro o que eu disse. Se é apenas ainda na mesma refeição, tudo bem.
Mas agora, se você deixa para o outro dia, aí você é o boboca. Se expandirmos esse conceito de vida para as nossas ações diárias, temos também o mesmo princípio. Sempre que possível, procuro fazer, em primeiro lugar, aquilo que eu gosto e que precisa ser feito. E deixo para o final aquelas ações que mais gosto de realizar. São duas formas antagônicas de se pensar. Poderia esclarecer melhor essas duas abordagens? Em resumo, é sempre melhor terminar com o gosto amargo da fruta que menos se gosta? Não, vamos com calma. Não é isso. Vamos entender o que eu quero dizer. Na questão, por exemplo, da fruta, é você usar aquilo na mesma refeição, está tudo certo. O problema é que você fica popando igual criança, aquilo que é o melhor. Quando você for usar, a temperatura já acabou com o negócio, já piorou, já apodreceu, já deu alteração, tudo deu para trás. Ou se não, a moça que foi lá trabalhar para limpar a casa comeu e você nem viu. Agora, isso tudo eu já vi na minha vida. Agora, se tiver muito irmão, tem que comer na hora, porque senão não sobra nada. Na minha casa eram 4 irmãos homens, pois não dava então, para deixar para depois, não. Ao estouro da boiada em cima de você. Você deixava no canto do prato. É um perigo. É o estouro da boiada em cima da pessoa. Vai lá e pega tudo. Se a gente deixava assim no canto do prato para comer por último, quando você ia comer já não tinha, porque o do lado já tinha ferro. Agora, isso é a primeira coisa. Então, o negócio é quando deixa para depois. Agora, outra coisa na vida. Às vezes, a gente não pode fazer aquilo que a gente mais gosta, não. Eu, às vezes, quando tenho uma coisa muito séria para ser feita, e aquilo tem urgência, eu coloco na frente de tudo que eu tenho, mesmo que seja o mais difícil, o mais complicado, aquilo que vai dar mais trabalho. Eu faço isso sempre. Agora, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma coisa que não é a mais significativa, por exemplo, no meu trabalho durante a noite, do jeito que foi essa madrugada. Essa madrugada, geralmente, eu começo a fazer um verbete da enciclopédia. Agora, essa noite, a hora que eu acordei com aquilo que eu chamo um big de um carcinoma de ideias na cabeça. Aquilo você tem que estourar, tem que dar um jeito para sair o negócio, porque senão aquilo estoura. Então, o que eu fiz? Já posterguei o processo para trabalhar de manhã, mas não de madrugada. De madrugada eu fui trabalhar naquelas ideias que eles deram. Fiz um verbete de uma página inteira, sério. Você está entendendo? Para o dicionário. Mas um negócio com detalhes muito sério. Então, veja, você tem que julgar, não é assim com tudo, não. Não generalize isso, não, que você está tornando a vida muito fácil. Não é assim, não. Vamos com calma. Para quem nunca percebeu ou percebeu a presença do amparador e não sabia que era ele, por desconhecimento, qual seria a primeira atitude para se ter essa percepção? Teria que dominar as energias primeiro? Sem ver, não tem percepção? Primeiro é energia, esquece o resto. Primeiro é ver, assim, diz assim, e não tem jeito não tem outra saída. Faz muitas vidas que eu já conheço isso. É o que dá certo. Não achei nada que pudesse colocar no lugar. Sabendo da lei de causa e efeito, sabendo também das multi-existências, as consciências ressomadas na África, sobretudo no Quênia e na Somália, como entender a situação tão carente do básico? Como a atuação dos amparadores nesse caso e como poderia se dar a evolução para os mesmos? Não, você tem que notar o seguinte, muitas dessas pessoas, o que é que não fizeram? Às vezes trabalharam aí dentro de determinadas ditaduras, fizeram uma série de coisas, e o processo de guerra, belicismo, como é que fica, por exemplo, genocídio? Muita gente disso, ninguém passa por isso à toa. Tudo é porque tem. Os afins se atraem, há uma predisposição, senão não aconteceria isso. Agora, é a vida, né? É terrível. Agora, a ONU devia de entrar mais nisso, eu acho que eles entram um pouco. A ONU ainda é muito fraquinha, precisa de ser fortalecida ainda mais. Tem o nosso amigo que recentemente falou que ia entrar na diplomacia. Eu falei para ele, então você vai trabalhar na ONU, vamos dar um jeito, vai lá, entra que você já tem ideia avançada, você vai ajudar, você pode fazer mais do que o Vieira de Mello, olha nisso. Vamos ver, né, o que dá. É uma esperança. Eu falei, você é uma esperança para a gente. É gente nova, que está começando agora. Está muito difícil. Mas hoje tudo precisa de segurança, né? Não tem dúvida. Nós mesmos não temos aqui tantas.
Vou pedir licença para a Érica para pegar ela de cobaia. Quando o senhor falou que ela faz instintualmente, tenta sair de um autismo dando aula, isso é vestígio de que ela, no período intermissivo, de alguma forma, se preocupou com isso para trazer para cá e para tentar trabalhar aqui? Pode ter sido, mas às vezes o temperamento dela, a tendência dela é essa. Seja no período intermissivo ou aqui, a tendência dela é sempre caminhar por aí. Mas eu digo... Esse negócio vem de longe. Se ela teve mais lucidez lá, talvez tivesse mais... isso não tivesse tão inconsciente para ela lá. Agora, aí ela que tem que examinar isso. Tem que ver. Comparar a lucidez de lá com a lucidez daqui é brabo. É só a pessoa que pode fazer isso, para ver com calma. A gente não sabe o nível dela, mas agora eu vejo pelo processo que eu conheço bem ela, eu gosto muito dela, ela me ajuda numa opção de coisa, há muito tempo que é assim. Agora, que ela é autista, em algumas coisas ela tem, mas bem claro. Eu vejo, eu falei isso, ela sabe disso tudo. Tem que dar um jeito de sair dessa. Entende? Agora, ela não é boba, ela estuda demais, ela ajuda os outros, ela faz assistência com a TARES, ela tem um monte acadêmico que ela ajuda, que indica, instrui, orienta. Então, como é que fica? Está fazendo o que pode. Fora o que ela faz aí, para ajudar a Rose Garden na questão da natureza. Isso também é sério. Ela está engajada, né? Aqui, eu estou aqui. O reforço na infância, com essas relações que mantém a gente também um pouco mais com defesa do ego mais ativa, ela é uma coisa também do passadão? Depende, né? Tem que estudar cada coisa, né? Eu, por exemplo, na minha infância, o processo de parapsiquismo, 3 anos eu comecei a ter retrocognições mais sérias. Aí fui olhar que todo mundo não era assim. Fui ver, eu sou doido ou não sou? Como é que era? Com o tempo, crescendo com aquilo, aquela ideia, os fenômenos, os fatos, aquilo tudo foi acumulando. E eu já fazia anotações. Depois dos 4 anos, eu aprendi a ler e escrever, anotava tudo. E o caminho é esse. Isso me deu uma orientação dentro do processo, me ajudou muito, até eu ficar liberto da situação. O problema é não me criar problema. Quer dizer, aquela questão não me criar uma indisposição, um desconforto, uma coisa desagradável. Eu quis fazer do parapsiquismo uma coisa agradável, porque senão não vai. E outra coisa, era difícil, porque na minha infância, isso aí é um problema. Todo mundo que mexe com isso é um problemão. Lá não tinha, nessa ocasião, não tinha nada de espiritismo, não tinha nada que... Era só gente da Igreja Católica que dominava tudo. A padraiada dominava o ambiente todo. Era terrível o processo canônico e romano que havia lá. A gente superou isso tudo. Hoje eu fico olhando isso tudo e dá uma pena. Dá uma pena das pessoas que dessomaram mais cedo. O problema disso aí, você está entendendo? Vamos dizer assim, a desarticulação com o próprio processo da vida, né? Dá muita pena. Mas é a vida. Valdo, aqui no D, aqui em cima. Você comentou com o Jarbas a questão da pessoa passar por um trauma para poder superar os traumas cumulativos das vidas anteriores. Ela passa por um traumão. Um traumão. Você está entendendo? Para poder tirar os trauminhas. Esse traumão que você fala é para sair da própria ignorância? Não, é o teste, né? Como é que fala lá? O hardcore. Mas tem vários nomes. É o acid test. Entendeu? O teste do ácido. E quais os cuidados que a pessoa tem que ter para esse traumão não ser mais um? Ela admitir as renovações que ela é chamada a enfrentar. Se ela admite, se ela enfrenta, tudo melhora. Que esse processo todo é um puxão de orelha, puxar a orelha, beliscar a pessoa, pegar no pé, falar isso, falar aquilo, não adiantou nada. Aí dá um jeito dela ir para o hospital e passar 6 meses lá raciocinando. Ela às vezes melhora. Você já deve ter visto casos assim, eu vi um monte assim. Então você vê direitinho que a pessoa entrou na reciclagem forçada. Como é que é? Quantos entraram hoje no hospital com reciclagem forçada? Tem um monte. Pode olhar que você vai ver. É um fato. Eu conheço um aí na minha frente, aqui, ó. Aqui. Passou por isso. É a vida.
Até agora, certo ponto, estou passando agora de novo. Isso tudo aqui, ó. Você conhece isso antes, durante e depois que você teve traumas grandes, igual eu, que tive trauma do acidente, que eu não tive culpa, o motorista não teve. Eu entro em coma durante uma semana. Saio daquilo com a corda toda. Eu não tenho culpa. É verdade. Não estou com nenhum problema de conflito. Então, qual o problema? Aí é que o negócio é pior ainda do que isso. Porque você é chamado muito mais às falas daquilo que você está fazendo. Como é que fica? A partir dali, né? Aí você é mais chamado. E aí vai ter outros e outros. Agora, a coisa mais séria é ver o momento evolutivo. Isso tudo que nós estamos falando aqui, ó, a pessoa tem que examinar o momento evolutivo que ela está estudando o assunto. Passado é passado, você não vai mover nada daquilo para mudar. O passado... O problema é mudar o presente, que já é o futuro. O passado, às vezes, o passado pode ajudar a gente a entender a raiz da onde que aquilo ali está vindo para poder ajudar mais. Você evitar aquilo que você já errou, o engano que você cometeu, o desvio, a omissão que você não cumpriu. E quem você tem que ajudar, né? E entender quem você tem que ajudar e por quê. Professor, o senhor também falou que a gente, para identificar com relação ao sentido humano, faculdade mental e parapsiquismo. São os 3 tipos de percepções que a gente tem. Então, aí uma vez identificado, qual dessas 3 que a gente tem mais afinidade? Eu te pergunto, o urubu servo, o que houve? Quem é que deu? Sim, mas uma vez identificado, tudo tem sua razão. Qual Veja, no meu caso, se eu for examinar isso, o meu caso é parapsiquismo. Sim. Eu identifiquei tudo, vi tudo como é que é, e sei conviver disso com calma. Eu me sinto bem com isso. É isso que você tem que ver. Mas uma vez identificado, qual o próximo passo com relação à questão da raiz? Ver o que é que isso vai dar na sua vida. Você identificou? Quais as consequências disso? Que efeito que tem? O que deriva daí? Sempre vai ter alguma coisa depois disso. Sim. Entende? Isso não acontece à toa. Sempre cria alguma coisa. Porque nós estamos mexendo com o processo de percepções da pessoa, da personalidade. É a base de manifestação dela. É a base. Por isso que eu falei 3 coisas para a pessoa pensar. É importante isso. Por que você não faz um verbete disso? Hein? Por que você não faz um verbete disso? Eu já falei isso tudo em vários verbetes, né? Nós já mas faz um específico. O que você quer que faça? Fala o tipo de verbete que você quer que eu faça. Raiz temperamental. Hein? Raiz temperamental. Temperamento eu já falei tanta coisa. Tem um monte disso já. O povo, vocês querem que faça? Raiz temperamental. Escreve aí, vamos dar os dados aí para mim, que nós vamos ver. Você começa lá. Eu faço. Falar nisso, eu tenho que resolver aquilo. Você quer que eu faça aquele verbete ou você quer fazer o verbete? O que você decide? Você está entregando? Porque você trabalhou bem lá, mas é que eu tenho muito mais material lá. Eu vou entrar nele. Agora, esse aí, anota para mim e vê os dados aí para a gente ver. Vamos atender a galera. Hoje, afinal de contas, né, a gente tem que fazer concessão, né? Não é isso? Concessão. Pelo seguinte, quem devia de fazer os verbetes são vocês. A hora que vocês me pedem para fazer um verbete é uma vergonha para mim. Quem tem que fazer agora é vocês. Eu estou fazendo verbete do dicionário. Vocês agora que tem que fazer da enciclopédia. O que você acha? Tem lá a minha razão, né? Eu tenho. Eu estou fazendo só um por dia agora. Mas pode falar, Roberto. Sr. Walter, dentro dessa questão da raiz... Eu não estou ouvindo. Nessa questão da raiz temperamental, em que momento da holobiografia da pessoa, eu imagino que seja uma coisa instintiva, mas quando é que ela define uma linha, vamos dizer, uma linha mestra de atuação, que independente de profissão... No nosso caso aqui, a situação toda, ela praticamente nasceu, ou começou mesmo para valer, no curso intermissivo. Foi durante o curso intermissivo que as coisas ficaram claras. Por quê? Foi aí que a pessoa descobriu que existe um evoluciólogo no grupo evolutivo, que às vezes ela nem sabia que isso existia, nunca tinha ouvido falar numa coisa dessa. E vem o evoluciólogo e fala as verdades na cara da pessoa, com o dedão no nariz dela, quer dizer, o para-dedão no para-nariz. Ali assim, ó. Entende? Então é aí, começa.
Mas na holobiografia da pessoa, mesmo antes de fazer pois é, um curso... Mas aí que a pessoa vem aqui, ela fica teimosa, ela não gosta de fazer a reciclagem. Você, por exemplo, você tem que trabalhar muito, você tem uma avó na sua frente. Você tem que trabalhar demais para essa vovó. Ela é muito séria. Ela não é a vovozinha que eu mando aqui, cadê a vovozinha? Ela não é. Ela é muito séria, a dona Olenka. Você tem que carregar a dona Olenka. Pensa nisso. Seríssimo isso aí. Para você não ficar com a consciência pesada amanhã. Tudo tem sua razão de ser. Você acha que a sua vida foi feita assim por acaso ou porque você quis? Tem uma opção de coisa nisso. Há uma série de confluência nessa história. Pensa bem isso aí. Pensa. Por aí você pode começar a estudar a raiz do seu temperamento. Pensa bem nisso. Agora, muita gente aqui precisa estudar determinadas coisas, do ponto de vista de emoção, do ponto de vista de sobrevivência, o processo, por exemplo, do ponto de vista econômico-financeiro, processo profissional, das coisas mais sérias que tem, profissão, por exemplo. Outra coisa também é o processo do hobby. A pessoa, por exemplo, que tem um lazer bem específico, que às vezes aquele lazer é superior ao trabalho que ela faz. Isso tudo também é importante, porque o ideal é a pessoa ter no trabalho o lazer dela, como é o meu caso. Como diz a Mabel, eu já arranjei um novo brinquedinho, não é isso? Então, o meu trabalho é o meu lazer. Automotivação, trabalho, lazer. Então, isso também é preciso examinar. O que é a sua raiz? A sua raiz é só o trabalho? A sua raiz é só o prazer, só o lazer, só o leisure, o ócio? Como é que é? Se examinar. Agora, todos nós temos disso. O problema é caracterizar a situação. Esse é o caminho. Agora, o que mais vocês têm? Que nós ainda temos ainda 5 minutos. O que ficou mal parado aí, obscuro? Ainda tem mais 5 minutos. É você, em situações assim, pessoais, existem diversos instrumentos para a gente fazer as pesquisas, não? Entre fazer uma autoconsciencioterapia, consciencioterapia, ou se candidatar para cobaia, o que é primordial para começar? É a pessoa chegar e falar assim, eu quero me inscrever. Ah, tá. Não importa, então. Tá. Não, a primeira coisa é essa. Vamos ver o que vai dar. Tá. Esse é o caminho. Entende? Eu acho que todo mundo aqui, o ideal seria, para ajudar todo mundo, a pessoa ser consciente cobaia, a pessoa ser evoluciente, lá na consciência terapia. Está entendendo? A pessoa estudar a si mesma quando ela é isca, ela perguntar para si se ela é isca inconsciente ou consciente. Isso é importante, essas 3 coisas, eu acho que a gente pode receitar para todo mundo. Uma outra quarta é fazer o verbete. Uma quinta é o livro. E por aí vai. Tem uma série disso aí, de condições. Mas vocês veem que tem sua razão de ser. Agora, tudo isso é prático, objetivo, funciona. Com relação àqueles 3 pontos principais, se é percepção extrasensorial, se é sentido somático, se é faculdades mentais, em algum nível da gente assim pode ser confuso decidir entre duas, por exemplo, faculdade mental e sentido somático. Sim. É normal Geralmente isso as pessoas aqui têm muita dificuldade quando entram para a psiquismo. Por exemplo, do ponto de vista soma, a maioria não tem dificuldade, porque quando ela tem dificuldade, ela vai lá, consulta um especialista, ele vai falar o que ela tem e o que não tem. Tem especialista para visão, que chama oftalmologista. Tem o otorrino, que vê o ouvido, e por aí vai, tudo tem especialista. Agora, por exemplo, para a mente já não é assim, aí precisa do psiquiatra, precisa do consciência terapeuta, precisa do psicólogo, tem que examinar. Agora, o parapsiquismo é um problema.
Que esse aí, a ciência convencional ainda não entrou para valer. Não, eu sei, mas assim, se a gente quer saber qual é a raiz da gente, qual é o principal veio da gente. Por exemplo, no meu caso, parapsiquismo eu sei que ainda não é. Não. Mas assim, eu estou na dúvida se é a faculdade mental ou se é somático, porque eu tive filho, o seu caso é a faculdade mental, por causa da matemática. Está óbvio. Vocês não acham? Tem 3 filhos? Não. Só se você está precisando de um tapa na cara para você acordar. Todo mundo já acordou com você. Mas eu tive Só falta você. De filho também. É a faculdade. Aqui, ó, como diz o cara, é a faculdade mental. Tá. Viu? Mas assim, independente de mim, assim, tem algum nível assim que é confuso decidir isso ou sempre tem um mais predominante? Não, se a pessoa for pensar bem, isso aí até é uma das coisas mais fáceis de fazer essa primeira o autodiagnóstico. Tá. A identificação aí é uma das coisas mais fáceis que tem. Vocês não acham, de modo geral? Não é isso? Só pensar. Agora, ó, não pode tergiversar, ficar a pessoa hesitando, não querer assumir, tal. Tem que assumir, não tem saída não, é o jeito, não tem saída. Uma coisa ou outra muito séria que tem que pensar, é que vale a pena a pessoa ver na raiz, estuda aí que nós estamos falando, isso é para você também, pelo que você está anotando. É o processo do temperamento, do ponto de vista de ser introvertido ou extroversivo, quer dizer, extrovertido. Isso também é importante, que é o problema da comunicação, o laringo-chakra, se funciona mais ou menos. Isso também é muito sério. Porque ninguém vem apenas porque a genética é boa, o laringo-chakra é bom, então ela funciona bom. Não, isso não quer dizer nada. Primeiro tem a consciência que comanda isso. O governo mesmo é da intenção, é da vontade, é a consciência em si. Isso a gente não pode esquecer também, não. É muito sério aí no caso. Certo? Gente, então eu agradeço muito a vocês, toda essa nossa desavença e essa nossa concórdia. Que aqui nós temos desavenças e concórdia. Não é isso? Valeu, mas no fim, ninguém bateu na cara do outro. Ninguém foi às vias de fato. Ficou só nas vias do laringo-chakra. Tá certo? Laringo-chakra. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje. 62 assinaturas no livro de presença, 23 perguntas presenciais, 21 perguntas online, 29 votos presenciais e 12 votos online. Os recados de hoje: o Igor sobre o SCP-3, a Viviane sobre o curso Teoria e Prática da Inversão Existencial, o Eduardo sobre o curso Higiene Consciencial. Boa tarde. A equipe do programa Amigos Enciclopédia quer aproveitar, já que ontem não foi possível, e parabenizar e dar as boas-vindas à 19ª IC, a ACPEC de Jundiaí. Então, esperamos que vamos ter mais Amigos Enciclopédia também com esta nova IC. E o programa também quer lembrar que este mês, no final do mês, vai haver um sorteio bem interessante. Nós vamos sortear um netbook HP zerinho, muito bom. Então, os amigos que têm a sua assinatura vencida nos últimos meses e puderem renovar, vão já concorrer, e as pessoas que querem aderir ao programa também sejam muito bem-vindas. É só ligar para o 45 35 25 26 52 aqui no CIAEC e fazer a sua adesão. Obrigada. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui para divulgar o SCP-3, curso de extensão em Conscienciologia e Projeciologia 3. O SCP-3 deste ano vai se realizar no Rio de Janeiro, Hotel Guanabara, ali na esquina da Presidente Vargas, com a Avenida Rio Branco, e o EPICOM desse curso vai ser o professor Alexander Steiner. O SCP-3 ele é um curso que visa uma assistência grupocármica maior, atrelado sempre a um projeto grande da Conscienciologia. No caso, esse SCP-3 é pró Campus e IPC de Saquarema.
A gente pede que todos os interessados entrem em contato com o Instituto para fazer suas inscrições nos telefones 45 2102 1448 ou 021 3153 7574, ou ainda pelo e-mail scp3@iipc.org.br. Muito obrigado. Boa tarde. A Sinvex gostaria de informar e divulgar que nesse final de semana, no Rio de Janeiro, estará acontecendo o curso Teoria e Prática da Inversão Existencial, em Ipanema, na sede da Universidade da cidade. Quem tiver interesse, mandar um e-mail para riodejaneiro@asinvex.org. Obrigada. Pessoal, hoje na tertúlia foi comentado sobre a questão da reciclagem intraconsciencial. Esse fim de semana, no sábado, dia 20, nós vamos ter o curso Higiene Consciencial. E esse curso, um dos pontos principais dele é o levantamento de crises existenciais e a assistência para que os alunos façam da crise de sofrimento uma crise existencial, para que a gente consiga se desenvolver dentro do processo das crises sem sofrimento. Então, o objetivo do curso é trabalhar a higiene consciencial nos momentos de crise e também desencadear as reciclagens intraconscienciais necessárias para a renovação da consciência. O curso começa às 8h30 da manhã, vai até às 10 da noite, tem videoprojeção, vai ter um campo assistencial homeostático, que a gente está chamando de asepsia intraconsciencial, e um dos pontos altos do curso é justamente a pessoa identificar qual é o padrão homeostático dela, qual é o padrão homeostático de referência, para que ela possa sair das crises, sair das dificuldades e voltar para o padrão dela num outro patamar, num outro nível. Tá ok? Então, as inscrições são aqui no CAEC. O curso vai ser no discernimento, o valor é R$100, dá para fazer em 2 vezes de R$55. E o telefone para inscrição também é o 3552. Obrigado. Para amanhã teremos o verbete Efeito da Autodesperticidade, a especialidade Despertologia. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.